Tem esse entrave aí da questão esperar o trânsito em julgado. Me parece que condenado em primeiro grau já é um sinal sério de que alguma coisa tem. Onde há fumaça, há fogo. Fortes indícios. Então, me parece que até porque se esperar pelo julgamento de segundo grau, aí tem aqueles expedientes protelatórios, recurso para cá, agravo regimental, agravo instrumento, agravo interno. E aí bom, mas aí o problema da justiça. E aí o processo e quando terminar o julgamento daquele, já terminou o mandato dele. Eu só não entendi muito o que o doutor Aloysio disse com relação ao prestígio e à popularidade, porque eu entendo que as pessoas de bem também têm prestígio, também têm popularidade e também levam votos. Então, aí, doutor Aloysio, é que eu entro. Eu continuo achando que os partidos políticos são negligentes, com todo respeito ao meu vereador, e muitas vezes omisso na seleção dos seus candidatos. Doutor Carvalho. Eu penso assim que qualquer concurso público que qualquer cidadão for fazer, qualquer expediente que denote um registro profissional, ele é obrigatório, né, emitir uma certidão negativa, né, com relação aos seus antecedentes. E penso que aquelas pessoas que vão concorrer aos pleitos municipais, estaduais e federais é a situação mais justa. Eu concordo até, em parte, com o que o doutor Aloysio falou, com relação à questão de onde há fumaça, há um princípio ali de fogo, né, pelo menos. Mas eu penso que também, em primeiro grau, uma decisão, muitas vezes elas podem ser reformadas. Então, penso que deveria ser realmente através de um colegiado uma decisão que refutasse, né, o recebimento daquele candidato a um pleito municipal, estadual ou federal. Agora, claro, havendo uma investigação de improbidade administrativa, uma situação do mandato daquele político, né, eu acho que realmente o primeiro grau já é o suficiente, porque no mínimo já é uma incoerência, né? Ele está respondendo um processo administrativo ou até judicial por uma improbidade decorrente daquele mandato. Vamos encerrar. O problema é que o segundo grau também erra muito. Pois aí que tá, e aí não tem fim a coisa. Mas vamos encerrar esse primeiro bloco. É uma discussão extremamente boa e política. A gente continua, quem sabe, no próximo programa, né? Já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Vereador Eloy Guimarães, patrono da confraria. JHS Advogados Associados Consultoria Empresarial. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 204 e 205. Telefone 33 44 45 25. Asticom, Assessoria Tributária e Contábil. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 303. Telefone 33 40 59 20. Residencial Ibiza, em Gravataí, Avenida Alexandrino de Alencar, 483. Alô, amigos, estamos de volta, comunicando direito com a presença do Dr. Aloysio Martins, à minha esquerda, Dr. Jairo Amigo dos Santos, à minha direita, e mais extrema direita, Dr. Felipe Carmona. Continuando nas perguntas, um telespectador não identificado informou que foi condenado criminalmente e definitivamente a cumprir 4 anos de prisão. Ainda não foi preso, pois apesar de expedido mandado de prisão, ainda não foi encontrado. E pergunta, quando prescreve sua pena? Ele quer continuar foragido até prescrever a pena. Pergunta ainda se existe algum recurso contra a sentença que o condenou. Doutor Aloysio, o senhor que é especialista na área. Direito de fugir é um direito do preso, né? Isso é reconhecido. Em função das informações que o senhor nos presta, teria algumas coisas para dar uma resposta concreta. Bom, o senhor foi condenado a cumprir pena de prisão. A prescrição da pena do processo penal, ela ocorre de duas formas. Primeiro, pela prescrição da pena em abstrato. E depois de proferida a sentença, pela pena em concreto.
que é a pena em abstrato? A pena em abstrato é aquela que, quando inicia o crime, se toma como base para o prazo prescricional a pena máxima combinada ao crime a qual ele está respondendo. Então, por exemplo, se ele está respondendo um processo de homicídio, a pena vai até 30 anos, então o prazo máximo da prescrição é 20 anos, que é o prazo máximo do nosso Código Penal. Bom, então essa é a pena. Se a pessoa cometeu um crime, passou 20 anos. 20 ou 30? Não, é 20 anos. 20. 30 é o prazo máximo de prisão. Prescreveu, a pessoa cometeu um delito hoje, passou 20 anos, não foi descoberto quem é o autor do crime, ele pode chegar lá no 20º, um dia depois dos 20, olha, fui eu que matei e não acontece nada. Isso é a prescrição pela pena em abstrato, porque ele não foi julgado ainda. Agora, depois que ele é julgado e recebe uma punição, bom, ele é condenado a 6, 10, 8 ou 20 anos. É o caso dele aqui. O caso dele foi 4. Bom, aí então a pena se regula, então, tomando como base 4 anos. Se não me falha a memória, o artigo 109 ou 110 do Código Penal, ele diz que quando a pena é de 4 anos, ela não é superior a 4 anos, a prescrição ocorre, se não me falha a memória, 8 ou 12 anos. Eu não vou agora aqui, porque eu teria que ter o código na mão para 8 ou 12 anos. Bom, só que tem algumas peculiaridades que também reduz a prescrição, como, por exemplo, a menoridade do réu na época do crime. Então, se ele tinha 18 ou 19 anos, ou menos de 21 na época do crime, aí a prescrição se conta pela metade. Então, se a prescrição era 12, passa a ser 6. Se era 8, passa a ser 4. Isso eu entendi. Se ele era menor, mas se ele era menor, ele era nem imputável. Não. De 21 a 18. Menor não 18 a 21. De 18 a 21. Ela é considerado para fins de reduzir a... Então, por exemplo, se ele foi condenado a 4 anos, a prescrição, se não me falha, é 8 anos. Se ele fosse menor, aí a prescrição é 4, aí ela já estaria... Eu não sei se é 4 ou 12 anos, eu não tenho bem certo. É uma das duas. Então, se a prescrição é de 12, em 6 anos estaria prescrito, ele cumpriu 4, bastaria ficar 2 anos foragido, que ele estaria livre. Se foi 12, teria que ficar mais 2. Bom, ocorrendo a prescrição, inclusive os mandados de prisão, quando são expedidos contra os réus foragidos, eles já constam ali no mandado a data da validade da prescrição, da prisão, que é exatamente o fim, quando termina o prazo prescricional. Isso significa, a prescrição, na verdade, significa o direito do Estado de punir o cidadão, porque ele não pode ficar a vida inteira sujeito à aplicação de uma prescrição. Eu não concordo com isso, porque isso é injusto. Tu não pode ser injusto, mas é a lei. Pois é, mas não há... É a letra da lei. É a letra da lei. Bom, então não vai ter prescrição. Pois é. E aí onde é que fica a segurança jurídica? Mas tem que ter um início de tempo para contar a prescrição. Não, mas tem tempo. Ela interrompe. É suscetível a pessoa que cometeu o delito se foragir, né? Aí eu vou lá pro Nordeste. A prescrição, por exemplo, a prescrição da pena em abstrato inicia apontado o crime. Claro que durante o processo tem as interrupções da prescrição. Recebeu a denúncia, interrompeu a prescrição. Houve a sentença de pronúncia, se for processo de júri, interrompeu a prescrição. Julgou o acórdão, interrompeu a prescrição. Bom, então tem causas que interrompem, que aí não fica correndo aquele prazo estipulado na lei. Transitado em julgado a decisão, aí a partir do dia seguinte inicia o prazo prescricional. Então, se transitou em julgado a decisão dele numa data X, passou, no dia seguinte iniciou a prescrição, se já passou 4 anos, como ele diz aqui, então me parece que falta 2 anos ou 6 para ele, nesse final do processo, no final da prescrição, ele simplesmente, o juiz lá da vara de execução, analisando o processo, já decreta a extinção da punibilidade pela prescrição e já manda arquivar o processo e manda recolher o mandado de prisão. Ou então a própria parte faz um requerimento, diz, olha, o meu processo... Porque às vezes o Estado está soberbado de trabalho, não tem tempo de analisar. Mas olha só, Luiz, eu penso assim,
Olha o caso do Edmundo. O Edmundo matou pessoas, né? Aí ficou lá respondendo logicamente ele contratou seus advogados, utilizou seus recursos inerentes a todo outro tipo de prescrição que ele fala durante o processo. Pois é, daí quando chegou o Estado para punir ele, tu vai ser preso, tá aqui o mandado de prisão. Prescreveu. Tá aqui, tá prescrito. Eu acho que ali ocorreu a prescrição intercorrente, porque também tem, além da prescrição pela pena em abstrato, pela em concreto, tem a prescrição intercorrente, que é aquela que corre durante o processo. No processo criminal, eu acho que a prescrição teria que ser até mais rígida do que no processo civil, né? E não é o que se vê. Né? Mas enquanto nós temos esse Código Penal, tem que ser obedecido. Mas é aquela coisa, o benefício sempre é, em dúvida. Agora, a última pergunta que ele faz aqui, ó. Então, eu diria a esse cidadão que ele tem que continuar foragido para ver se atinge o prazo da prescrição. Não, ele está perguntando. Advogado, ele está perguntando, eu tenho que responder. Eu já diria o contrário. Essa pergunta já foi respondida, senão nós não vamos responder as outras. Bom, a última pergunta que ele faz é se existe algum recurso contra a sentença. Existe, teoricamente, a revisão criminal. A revisão criminal é uma ação destinada a verificar se houve erro judiciário e se é constatado a análise do processo que houve lá uma nulidade, um erro judiciário, ele pode entrar com a revisão criminal e aí então rescinde, é semelhante à ação rescisória no CIF. Vamos à outra pergunta do seu Enoir Oliveira Pereira. Informa que reside um imóvel que é propriedade sua e de mais 2 irmãos, que foi deixado de herança por seus pais. Seus irmãos estão querendo que, a partir de agora, seja pago um valor de aluguel correspondente à parte que lhe cabe no imóvel. Pergunto se é obrigado a pagar, já que também é proprietário do imóvel. Daí, doutor? Seu Enoir, né? Seu Enoir. O senhor não está certo, não. O senhor não está agindo corretamente. Quando faleceram seus pais, abriu a sucessão. Pelo que se dá a entender, o senhor ficou só como herança esse patrimônio, esse imóvel. Não existe outro imóvel, não existe patrimônio a ser partilhado. Então, com o falecimento, houve a abertura da sucessão. Deveria ter sido feito inventário e partilhado esse imóvel entre 3. Cada um tem 1/3, vocês são 3, 1/3 para cada um. Não foi feito isso. O senhor ficou usando o imóvel, está desfrutando do imóvel. Os seus irmãos não receberam 1 centavo da herança dos seus pais, que eles, como filho, também têm direito. É justo que eles reivindiquem que o senhor pague realmente um percentual a título de locação desse imóvel, até fazer o inventário e ser partilhado. Como vai se fazer? Se faz um valor de mercado, se esse imóvel, por exemplo, a locação, só um exemplo para que o senhor entenda, for R$3.000, o valor do mercado aproximado R$3.000, o que o senhor teria que pagar? O senhor teria que pagar 2/3. R$1.000 para cada um do seu irmão, são mais 2. O terceiro é seu, R$1.000 é seu. Então, realmente, eles têm direito a reivindicar e têm absoluta certeza, se eles promoverem ação judicial, eles vão ganhar. Ou o senhor vai fazer um inventário e fazer a partir desse imóvel, provavelmente vai ter que vender para dividir o montante apurado, ou então o senhor vai ter que efetivamente negociar com eles um valor a título de locação do imóvel. Não foge disso. E aí, doutor Carmona? Eu acredito que é bem por aí mesmo, não adianta. Não adianta, ele está usufruindo do imóvel, ele está usufruindo e ele deve ressarcir os outros 2 irmãos. Os outros também têm direito a usufruir. São direitos iguais, né? Claro, os 3. Sempre os 3 vão morar juntos. Não, poderia, né? Poderia, né? Mas não é... Vai dar problema. Mas eu penso assim, que não é simplesmente eles cobrarem o valor. Claro, vai ter que fazer o valor do mercado, como eu disse, vai ter que fazer uma avaliação, pegar uma avaliação em 2 ou 3 imobiliárias e fazer uma média. Tem que ser. Agora, aqui tem Mas o importante é que realmente eles têm direito a reivindicar isso. Aqui tem uma peculiaridade. O doutor Jairo disse que tem que fazer o inventário, mas ele diz aqui que é propriedade. Se é propriedade, porque já é deles. Não, ele não diz isso. Que foi deixado de herança. Eu acho que já é, né? Que já foi deixado é sua e de mais 2 irmãos. Sim, ele diz que a propriedade é sua, que foi deixada de herança. Não. Eu acho que já está registrado. As perguntas estão redigidas. Não. Que reside no imóvel que é propriedade sua e de mais 2 irmãos. O que eu acho, o que eu entendo que ele quis dizer com propriedade é que com o falecimento dos pais,
E os pais, portanto, o pai e a mãe, ficou para eles, é propriedade deles. Porque ele diz, é sua e de mais 2 irmãos. E se for propriedade, se for propriedade sua e 2 irmãos, é a mesma coisa. O senhor está usando uma que já é seu e dos seus 2 irmãos, o senhor tem que pagar igual. Agora, a peculiaridade que eu queria dizer aqui é a seguinte, ó, porque neste momento eles não podem cobrar aluguel, porque a situação dele está sendo tolerada lá. Isso é um comodato. Os irmãos estão emprestando. A partir de agora é que eles não estão querendo. Sim, não. Você pode cobrar os atrasados. O que ele tem que fazer aqui é o seguinte, ele tem que notificar, dando por encerrado o comodato e depois ajuizar uma ação de cobrança. Parte formal da coisa, daí para Exatamente. diante, né? Então tá, O vamos lá. passado é o passado. O telespectador não identificado informa que a sua empregada doméstica furtou joias em sua residência e desapareceu. Pergunta que providência tomar para recuperar as joias. Aí, Aloysio. Esse é um problema, correr atrás. é um problema muito sério. Primeiro que o senhor tem que ter certeza que ela furtou a joia dessa sua residência, porque isso pode dar um efeito contrário. Mas depois ela pode, se não provado que ela furtou essas joias, o senhor pode responder um processo por denunciação caluniosa. E depois até por dano moral. Por dano moral. Aí vem atrás do dano moral, né? Aí pergunta que providência pode tomar para recuperar as joias. O senhor pode registrar uma ocorrência policial e relatar o fato que a sua empregada desapareceu, etc. A polícia vai investigar esse fato. Agora, quando se trata de roubo de joias, quando a providência é tomada em seguida, é possível que ainda sejam encontradas as joias com a pessoa que furtou. Se passar algum tempo, ela já entregou aí para essas pessoas que compram ouro para derreter ou coisa parecida. Se passou muito tempo, dificilmente vai ser encontrada essas joias. Mas aqui, doutora Luiz, tem um problema. A senhora está dizendo que a sua empregada doméstica furtou joias. Claro que para a senhora cobrar essas joias da empregada doméstica, seja de qualquer forma, através de uma ação de cobrança, seja um processo crime, a senhora vai ter que provar também que a senhora era efetivamente propriedade da joia e que essas joias existiam. Não basta chegar lá e dizer, olha, eu tinha um anel de brilhante, tinha seja lá, um colar de brilhante. Tem que provar e tem que dar origem dessas joias. A senhora tem que provar que são suas, que eram suas e que foram furtadas. Então não é simplesmente chegar numa delegacia e jogar assim, olha, a minha empregada furtou minhas joias. Que joias são essas? Como a senhora adquiriu? A senhora tem prova de propriedade? Não pode ser. Não, mas se a joia for encontrada com a mulher, está resolvido. Aí não precisa provar, porque elas existem, né? Sim. Tá bom. O telespectador não identificou. O quê? Já? Estamos encerrando? Bloco. Comunicando Espiritualidade. Domingo às 10 horas e reprise sextas-feiras às 13h30. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Vereador Eloy Guimarães, patrono da confraria. JHS Advogados Associados Consultoria Empresarial. Direito Empresarial, Imobiliário e Família. Sob a coordenação do Dr. Jairo Hamilton dos Santos. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 204 e 205. Telefone 33 44 45 25.